Eu acho que boa parte das pessoas andam assustadas com o grau de violência que tem ocorrido, não é só aqui no Espírito Santo, mas em nível de Brasil, e violências de todos os tipos. O feminicídio não para de aumentar, e muitas vezes com requintes de crueldade, a tentativa de assassinato de mulheres, mas não é só essa questão já é uma questão muito grave por si só. Quando você acompanha os jornais, os telejornais, você vê crimes envolvendo muitas vezes pais que matam filhos, filhos que matam pai, estupros cometidos por pessoas dentro das próprias casas, envolvendo pais, avós, irmãos, enfim. Se mata hoje por qualquer coisa, se mata por um celular ou por uma coisa qualquer. A gente vê isso o tempo inteiro acontecendo em todos os lugares. E a gente fica pensando assim, por que há essa sensação de que a sociedade está cada vez mais violenta? E que a violência graça o país de norte a sul, de leste a oeste, e violências de todos os tipos. Às vezes eu tenho a impressão que nós também, nós enquanto sociedade, estamos nos acostumando com esse grau de violência. Porque quando você começa a ouvir todos os dias uma mesma notícia ou notícias sobre o mesmo tema, parece-me que a gente vai se acostumando com isso. E uma vez eu vi um sociólogo, um filósofo dizendo que o maior risco para uma sociedade é quando a sociedade perde a capacidade de se indignar, quando ela não sente mais nada, é como se aquilo fosse algo muito normal. E talvez esse seja um problema nosso hoje no Brasil. Talvez nós estejamos gradativamente perdendo a nossa capacidade de se indignar com violência, com roubo, com corrupção e com toda essa criminalidade que a gente vê ocorrendo de todas as formas. E a gente vê que o debate sobre a violência, assim como de outros temas importantes para a sociedade, é um debate escamoteado o tempo inteiro, com soluções fáceis que não resolvem. Alguém já disse, e isso já foi repetido milhares de vezes, não há solução fácil para problema difícil. E você tentar entender o que causa tanta violência não é algo fácil, porque é bastante complexo aquilo que são as causas da violência de todos os tipos. Seja o feminicídio, seja o roubo, o assassinato, o estupro, o espancamento, enfim. Essa violência, às vezes a violência verbal, ela tem causas variadas. Mas, inegavelmente, ela tem uma relação, obviamente, com a formação educacional, com a formação da civilidade da população, tem uma relação enorme. Por exemplo, quando a gente discute tanto a questão do feminicídio e o fato de que homens continuam tratando mulheres como objeto, e às vezes homens que tiveram educação, etc., isso não tem a ver com a formação desses homens, tanto a formação que lhe foi dada pela sua família, quanto a formação geral? Tem sim. Agora, a questão da violência e da punição e como a gente pode reduzir significativamente a violência no Brasil, isso precisa de uma discussão, sobretudo de uma discussão na principal casa legislativa do Brasil, que é o Congresso Nacional. Não adianta você ter... Olha, nós passamos 4 anos aí, tudo bem, teve o evento da pandemia que acabou gerando uma série de contratempos e tantos problemas que a gente sabe disso. Mas, por exemplo, considerando essa legislatura, lá foram mais 4 anos de uma legislatura do Congresso Nacional, e o que foi debatido efetivamente e o que nós evoluímos no combate à violência. Seja, por exemplo, no aperfeiçoamento do Código Penal, seja na criação de novas políticas sociais para retirar a possibilidade de que jovens continuem sendo arrastados pelo crime, seja uma política para aperfeiçoar as nossas polícias, seja uma política
né, de entrosamento entre Estado, município e União, porque todos nós sabemos que municípios ou estados isoladamente não darão conta disso, mas nada foi feito. E aí a gente fica sempre na base do remendo, ou aquilo que é apresentado como uma solução que parece solução e que não é. Por exemplo, no caso da violência do dia a dia, de assalto, de assassinato, etc., há quem acredite no Brasil, e acredita mesmo, que armar a população torna o país mais seguro. Que o fato de eu poder carregar uma arma na cintura ou ter uma arma em casa, que isso vai gerar uma segurança e que isso pode reduzir a violência. Ora, começando pelo fato de que grande parte da população brasileira sequer tem condição de comprar uma arma. Então, como é que você vai, por exemplo, aqui eu ouço lá do centro da cidade, tiroteios o tempo inteiro, nos morros ali, né, do centro de Vitória. Então você vai falar o quê para essa população que mal tem o que comer? Olha só, compra uma arma, porque aí você vai se defender desses tiroteios que ocorrem aqui, você vai conseguir defender e expulsar os bandidos que ficam fazendo tiroteio aqui. Ora, me faça o favor. Além do fato, gente, que nós temos que entender qual é o papel do Estado. Oferecer segurança para a população é um papel do Estado. Para isso nós pagamos impostos. Então o Estado, através de políticas públicas decentes e adequadas, é que tem que me oferecer segurança. E é isso que nós precisamos cobrar dos nossos representantes e dos governos. Que nós tenhamos políticas de segurança pública significativas. E isso é sim um papel do legislativo, sobretudo do legislativo federal. Porque como nós temos um Código Penal único, como nós temos uma Constituição única, obviamente que a maioria dessas coisas tem que se dar primeiro a partir do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, sobretudo da Câmara. Mas quando foi a última vez que vimos debates sérios sobre políticas públicas que efetivamente podem dar resultado para a maior parte da população e que mesmo a médio e longo prazo podem resultar na redução da violência? Não adianta, se nós não tivermos políticas adequadas, né, de educação, saúde, lazer, emprego, para oferecer principalmente aos jovens das periferias brasileiras, tirando a possibilidade de que esses jovens sejam arrastados pelo crime. Se não tivermos políticas efetivas de qualificar melhor as nossas polícias, remunerar melhor as nossas polícias, investir em tecnologia, nós não vamos avançar. Se não aperfeiçoarmos o nosso Código de Processo Civil, de Processo Criminal, se não aperfeiçoarmos o judiciário brasileiro, se não tornarmos as leis mais rígidas no Brasil e que sejam efetivamente cumpridas, e que não haja tanta brecha nas leis para que as pessoas possam escapar da punição, nós não vamos avançar. Mas essa discussão precisa ser puxada pelo Congresso Nacional. Só que as pessoas estão mais preocupadas com seus próprios interesses, ou então de apresentar para a população uma solução que é fácil de entender, mas que não dá resultado, do que discutir algo que a médio e longo prazo pode ser resolvido. Porque é óbvio, pessoal, o discurso fácil, né, ele é fácil de ser entendido. Então assim, se eu tiver uma arma eu consigo me defender. Se eu tiver pena de morte, então a criminalidade diminui. Essas coisas são fáceis de ser entendidas, mas elas não são verdadeiras. É só a gente observar, e aí por isso que eu falo que no Brasil nós temos um problema até para copiar. Porque, olha, por que países como a Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, esses países possuem os menores índices de criminalidade do mundo? E porte e posse de armas não é permitido. E em todos esses países não há pena de morte tampouco. Mas as políticas funcionam nesses países, tanto as políticas sociais, quanto as políticas, né, de punição, de prevenção da criminalidade. É isso, as políticas educacionais, as políticas de proteção à criança ou adolescente funcionam e resultam numa baixíssima taxa de criminalidade em todos esses países. Muito obrigado, doutor Hércules.